Bom dia, meus queridos amigos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos pensamentos nesta manhã de trabalho, em que convidamos todos a reunir os pensamentos num facho de luz, procurando cada um de nós mentalizarmos o Cristo Jesus, para que nós possamos, Mestre, compreender a grandeza do seu Evangelho, dos seus ensinamentos em nossa vida. Somos construtores do nosso destino. Por isso, Jesus, nós te pedimos que nos fortaleça em nossas escolhas, nas nossas decisões e nas mudanças profundas dos nossos sentimentos. Nós estamos dando continuidade a um capítulo, item por item, devido à sua importância, para que possamos modificar o nosso olhar em relação ao nosso irmão. O item 3 deste item que estamos falando, deste capítulo, para retribuir o mal com o bem, vai trazer para nós a explicação dos dois evangelistas. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que o mesmo ele manda se dê nos corações, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo tempo para exprimir matizes diversas de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração, de modo muito mais diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos não é guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição o mal que nos causem, e não por nenhum obstáculo a reconciliação com eles. É desejar o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavra, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. É, finalmente, retribuir sempre o mal com bem, sem a intenção de humilhar. Quem assim procede,
preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso divino e querido Mestre, para que Ele nos fortaleça na compreensão da leitura deste item tão importante, porque ainda trazemos de um passado longínquo tantos inimigos que muitas vezes ainda permanecem no seu pensamento as vibrações das nossas ofensas. É preciso pensar que se eu tenho inimigo é porque eu feri alguém. E é por isso, Jesus, que nós estamos te pedindo força, coragem, para que nós possamos redimir os nossos pensamentos, modificar os nossos sentimentos em relação ao outro. E por isso, Mestre, nós te pedimos o amparo, força, coragem, para vencer a nós mesmos, e que a paz augusta do seu coração possa estender a todos nós, fortalecendo no nosso desejo de melhorar, e que possa amparar todos aqueles que ora se encontram enfermos nos seus lares e nos hospitais. Intuir, Jesus, os médicos, para que eles possam ter procedimentos seguros em relação às enfermidades. Que Deus nos dê força para que o amor seja constante em nossa vida. Que assim seja. Meus queridos amigos, esta lição do Evangelho é uma lição que nos convida a repensar na nossa imortalidade. Hoje, talvez conclamamos que não tenhamos nenhum inimigo, mas muitas vezes tristezas profundas, estados de melancolia, pensamentos difíceis turvam a nossa mente. E o que poderia ser isto, se nós não temos nada que contrapõe com a lei de Deus? Se nós ainda não compreendemos o valor do amor, o amor é justamente um sentimento nobre, é a reunião de todos os sentimentos. Mas que amor é esse que tenho por aquele que me ofendeu, por aquele que machucou-me? É preciso analisar na intimidade de cada um de nós que quando eu amo uma pessoa, eu sinto alegria, eu tenho o prazer de estar com ela. As suas vibrações me preenchem o meu coração, o meu pensamento. E eu preciso compreender muito o que seja amar os inimigos, que é uma aplicação do bem na nossa vida. Porque amar o inimigo é não desejar para ele o mal e nem fazer nada para ele que não seja o bem. E nós entendemos que Jesus nos trouxe nesse capítulo, amai os vossos inimigos, que a palavra amar aqui, ela tem um outro sentido. Porque eu não posso depositar no coração de uma pessoa confiança se eu não confio nele, se ele já teve ações contrárias ao bem, se muitas vezes ele tentou nos prejudicar. Então nós precisamos ver que onde há uma luta, há antagonismo também. E muitas vezes nós pensamos que não seria lícito concordar, tratando-se de todo um bem comum. Quando Jesus nos aconselhou a amar os inimigos, ele não exigiu que nós aplaudíssemos aquele que mata, aquele que rouba, aquele delinquente que deliberadamente ele toma algumas atitudes que estão ligadas à sua perversidade, à sua má-fé. Mas eles ainda não conhecem o outro lado, que é o amor. Então é preciso que a gente sinta força dentro de nós, porque essas diversidades
ela se expressa na nossa maneira de sentir. E o pensamento malévolo determina para nós uma corrente fluídica que impressiona o pensamento. Quantas vezes você, quando tem desconfiança de uma pessoa, que você não tem aquela simpatia, ao chegar perto dela, você pode sentir uma modificação na sua vibração e na vibração que ele te envia. Então, o pensamento, quando ele é mau, ou ele não é do bem, como assim dizemos, ele nos traz umas impressões muito diferentes. Porque quando Jesus fala que eu devo amar o inimigo, ele não está falando para me abraçar, para mim ter para ele esse amor caricioso. Não. Ele está nos pedindo respeito pelo outro, para que nós possamos demonstrar a nossa capacidade afetiva, mas antes de tudo, tomarmos uma postura de seriedade para que a gente também não tenha atitudes superficiais, porque isso também não é correto. E o Evangelho nos diz que amar os inimigos não pode, pois significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Ora, na prática, nós sabemos que quase é impossível, porque o amigo, ele nos envolve com as suas vibrações. Não é com abraço, não é com beijo, nada disso. O amigo nos envolve com as suas vibrações de amor. E muitas vezes, por falta de uma linguagem, este abraço, essa ternura que eu expresso para o outro é uma grande é um grande bem que eu faço para ele, porque ele sente. O que nos falta hoje é justamente a percepção do sentir. E isso nós só podemos sentir quando o pensamento vibra nesse diapasão do amor. Então, por falta às vezes de uma linguagem que nós ainda não temos, né? Nós podemos transmitir o nosso sentimento de tal forma que nós tornamos um ser racional, um ser lúcido, um ser verdadeiro, né? E amar os inimigos não é, portanto, teres uma afeição que não está na natureza. E aqui Kardec nos mostra que, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do que aquele quando eu encontro com um amigo. Quando eu encontro com um amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que nós não sentimos nenhuma vibração contrária, nos sustenta, nos alegra. Então, é preciso que quando nós estamos nesse empenho de melhorar a nossa visão espiritual, nós vamos ver que nós não podemos emitir nenhum pensamento de ódio, de vingança, de malquerência. Então, aquele que ama verdadeiramente no seu coração, ele vai procurar até socorrer, ajudar. Então, é preciso que a gente possa perceber que amar o inimigo não é, então, guardar esse ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, mas é perdoar sem pensamento oculto. O que quer dizer isso? Sem impor condições. O mal que eles nos causam e não por nenhum obstáculo à reconciliação. Por que eu não posso opor nenhum obstáculo à reconciliação? Porque Jesus nos disse que eu devia reconciliar enquanto estava a caminho. E a reconciliação é justamente promoverem dentro de nós o desejo de fazer o bem e não mais o mal. De experimentar uma alegria, não do afeto, daquele afeto que não seja verdadeiro, mas toda vez que ele precisar de nós, que possamos socorrê-los com a melhor intenção. Então, muitas vezes nós não temos que fazer nada, falar nada, mas fazer atos que possam, de alguma forma, auxiliá-los e não mais prejudicá-los. E é finalmente retribuir o mal com bem,
sem a intenção de humilhar, porque às vezes a pessoa fala e perto de outras pessoas, fala bonito, fala isso ou fala aquilo, mas fala para um, mas no fundo ele está tentando humilhar aquele que muitas vezes errou. E nós perguntamos para nós mesmos: quantos inimigos eu tenho? Aí eu posso responder, mas eu não tenho inimigo nesta presente atual reencarnação. Mas nós não sabemos no passado. Por isso que nós estamos tendo tantas lutas para modificar o nosso sentimento. Então, essa palavra amar o inimigo para uma pessoa incrédula parece um contrassenso, porque ele não vê, né, nessa vida presente um inimigo como a gente vê, como a gente tem um olhar. Aquele para quem a vida presente é tudo e vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e da qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar, nós vamos ver que aí está um desejo de vingar. O Evangelho diz, nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo, mas não é perante Deus. Então, nós espíritas, temos um olhar diferente para aquelas pessoas que nós temos dificuldades com ela e agradecer muito a Deus para que nós venhamos a vencer as nossas lutas, as nossas provas e aqueles que estão caminhando conosco, muitas vezes demonstrando uma série de dificuldades nos nossos relacionamentos. E quem sabe é a oportunidade que nós temos de ressarcir esses sentimentos que ainda carregamos dentro de nós, né? É preciso que a gente, então, compreenda o valor do amor. E nós que aqui estamos no mundo, nós precisamos eliminar todo e qualquer sentimento contrário ao bem. O rancor, o ódio, a mágoa. Isso nos traz grandes dificuldades no campo da vibração de nossos pensamentos. Portanto, queridos amigos, é preciso que a gente coloque sempre numa posição: eu errei ontem. Então, essa questão é uma questão de compaixão do outro, porque eu também já errei, e já errei muito. Então, nós vamos ver que nosso papel é amar, mostrando ao contrário aquilo que o outro emite para nós. E de uma forma fraternalmente, nós vamos auxiliá-lo dentro daquilo que nos é possível, mas de uma forma verdadeira, para que nós possamos vencer muitas vezes essas forças contrárias que estão em nós, que nós chamamos de duelo do mal, e nós precisamos então duelar essas forças do mal contra o mal, para que a gente possa superar as nossas vibrações junto àqueles que estão com dificuldades em relação à nossa pessoa, com o bem. O bem é sempre o convite que Jesus veio nos ensinar, porque o amor é um processo divino e compete a cada um de nós trabalharmos com este amor dentro de nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos permita vencer os nossos pensamentos, as tempestades íntimas que tantas vezes avassalam os nossos corações e que possamos sentir a grandeza do bem em nossa vida. Assim, agradecidos, rogamos aos espíritos amigos que todos os dias estendem as suas mãos, nos amparam, nos envolvam, e nós nunca fomos questionados por eles se nós perdoamos ou não, porque a dádiva divina cai para todos nós a todo instante que nós elevamos a Deus o pensamento. E que Jesus permita que nesta manhã sejamos amparados pelas vibrações do amor que são emitidos, trazidos até nós por esses abnegados irmãos. Mestre Jesus, permita que possamos estar com o pensamento aberto
para receber esse manancial de amor que o passe nos traz, fluidificando as nossas águas, Jesus, para que elas se transformem em medicamento a todos nós, e que a doce e inefável paz do seu amor consolide em nós o desejo de modificar as nossas vibrações em relação àqueles que nos ofenderam. Que a paz e a alegria esteja no coração de todos nós. Muita força, irmão, muita coragem, mas lembre-se que Jesus nos auxilia a dissipar as sombras que ainda existem em nós. Recebam, queridos amigos, o abraço carinhoso e fraterno dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhado pelas vibrações do nosso querido professor Eurípides Barçanufo.